Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está voltando aqui para trazer o conceito de interfaces exemplificado dentro da estruturação em camadas, que a gente já vinha falando nas outras aulas anteriores. E nessa aula a gente vai usar uma interface para separar duas camadas, uma camada de dados e uma camada de negócio. Esse é, mais uma vez, relembrando, esse é um conceito amplo e bem poderoso que facilita bastante o desacoplamento de sistemas orientados a objetos. Ou seja, isso não é um princípio de Java, isso é um princípio de boa prática de linguagens orientadas a objetos, não necessariamente só em Java, ok? Vou mostrar um pouco de código agora, chaveando para o Eclipse, mas vou lembrar o nosso contexto aqui num conjunto de slides. Bom, como a gente tinha falado, a estrutura em camadas permite a separação de responsabilidades, de pelo menos três grandes responsabilidades que a gente pode ver em qualquer sistema. Uma responsabilidade de manipulação dos dados, que normalmente está preocupada em salvar, persistir os dados em algum lugar. Uma responsabilidade de manutenção e manipulação das regras de negócio de um determinado sistema, que vai manipular todas as regras específicas daquele determinado domínio. Se você está no sistema bancário, por exemplo, quais são as regras para realizar a transferência de conta A para conta B. E a camada responsável pela manipulação dos dados do usuário e a apresentação dessas informações para o usuário, que é a camada de interface gráfica, a camada de GUI, popularmente chamada da Graphical User Interface. Se a gente vai trazer o conceito de interface, cuidado para não confundir GUI com interface, eu estou trazendo aqui o conceito de interfaces em orientação a objetos. E voltando ao nosso conceito do sistema bancário, é bem importante lembrar pelo menos as três camadas que eu já mencionei. E nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, o banco vai simbolizar o nosso controlador, a nossa camada de negócio. Então eu criei uma classe banco. Essa classe banco nada mais faz do que ter um conjunto de regras de negócio para dizer o seguinte: se eu vou transferir um determinado valor de conta A para conta B, eu preciso que conta A exista, conta B exista e conta A tenha saldo suficiente. Se essas três regras forem atendidas, debita de A, credita em B. Uma regra bem simples de implementar. Mas essa responsabilidade fica na camada de negócio. Eu estou representando essa camada de negócio aqui com uma única classe que eu estou chamando de banco, que vai representar o nosso controlador. Observe que o controlador ele acessa os serviços daqui para baixo de uma camada de dados. Essa camada de dados é a que vai representar o nosso armazenamento, a nossa persistência da informação em algum lugar. Por acaso, essa camada de negócio está sendo separada está sendo separada da camada de dados através de uma interface. O que essa interface está fazendo aqui no meio? A interface está fazendo com que o banco não precise conhecer qual repositório vai implementar, nem o repositório, muito menos, vai precisar conhecer o banco. No nosso caso e no nosso exemplo, eu vou trazer um repositório de contas array, que já foi explanado bem detalhadamente lá pelo professor Vanilson, como funciona, qual o algoritmo, cada um bem com calma. Eu só vou adicionar o conceito de interface aí no meio, certo? Então não vou entrar em detalhes de métodos, eu disponibilizo mais uma vez o código. Eu separei um código bem simplesinho, só com a adição da interface entre a camada de negócio e a camada de dados, mas todo o sistema bancário completo, com todas as camadas e exemplos mais completos, com exceções, herança e daí para frente, já estão disponíveis aí para vocês também. Como seria, eu vou começar mostrando bottom, de baixo para cima. Vou mostrar bottom up. Então, eu vou começar pelo repositório, classe concreta, extrair uma interface desse repositório, fazendo com que essa classe concreta implemente o repositório, a interface. Depois eu mostro o controlador e quem usa esse controlador, a classe que está aqui em cima do controlador, é representado por uma classe do meu sistema, uma classe principal, certo? Minha classezinha principal. Então, essa classezinha principal vai ser só uma simbologia, vai ser uma simulação da minha interface gráfica com o usuário, dos meus serviços prestados para o usuário que acessam o meu controlador. Bom, como seria essa interface com o repositório? Eu vou chavear aqui para o meu código do Eclipse, para a gente ver isso na prática
e eu deixo esses slides como referência para vocês. Ok? Deixa eu só tirar a câmera aqui para não atrapalhar. Bom, para a gente lembrar bem, eu criei um diagrama de classes aqui mostrando as 3 camadas. Então, se vocês olharem aqui, ó, a camada de dados, nesse caso aqui, está sendo representada por um repositório. Eu estou chamando de repositório de contas array porque internamente ele usa um array para implementar. Eu tenho um pacote GUI com uma tela, e essa tela é uma classe vazia. Eu tenho um pacote negócio, que tem as classes básicas, conta especial, poupança, que usam o conceito de herança, mas essas classes básicas podem ser acessadas de qualquer camada. A classe básica é uma unidade básica de dado, tipo abstrato de dado, pode ser acessado por qualquer um. A classe banco, que está representando aqui o meu controlador, a minha camada de negócio, com as regras do meu negócio. E a classe principal, que acessa a classe banco, que acessa o repositório através de uma interface. Se eu for olhar aqui o meu diagrama de classes, eu vou só voltar aqui para a gente observar as classes básicas. Observem que a classe conta, ela está sendo herdada. A classe tem um número e saldo, tem um número get saldo, debitar e creditar, e vejam que não tem o método setSaldo. A classe conta está sendo herdada, está aqui a relação de herança em UML pela classe conta especial e pela classe poupança, isso já foi visto em outras aulas. E a classe conta, classe mãe, está sendo acessada diretamente pelo repositório de contas array, certo? Nada impede que a classe banco também possa acessar a classe conta, certo? O detalhe é que a classe banco, ela tem, ó, por exemplo, métodos que recebem como parâmetro uma conta. Então, ela tem acesso à definição da classe conta sem problemas, certo? Observem agora que entre o repositório e a classe banco, representando o meu controlador, há um i-repositório de contas. I-repositório de contas é uma interface, observem aqui que esse cara é uma interface, e só tem métodos públicos, tá vendo? Só tem os métodos verdinhos. Mas se eu olhar aqui para o meu repositório de contas array, observem que tem alguns métodos vermelhinhos aqui, ó, que são privados, ou seja, a interface só expõe os métodos públicos para manter o contrato entre quem usa, o usuário da interface, e quem implementa. Quem usa a interface não precisa saber, por exemplo, que o repositório de contas array tem o método procurar índice, ou tem o método duplica array de contas, que fica duplicando o array de contas se houver, por exemplo, um estouro do tamanho dele. Lá na classe banco, eu só acesso a definição, tá vendo aqui, ó, do i-repositório. Eu só acesso os métodos públicos que estão definidos na interface, certo? Então vamos para o código. Olhando para o código lá na abordagem que eu tinha comentado, bottom-up, eu vou começar lá do meu repositório de contas array. Lá no meu repositório de contas array, não vou navegar em detalhes do que é cada um desses caras, mas lembrando o que são cada um dos métodos. Os métodos aqui são cadastrar, que pode receber uma conta, cadastrar, que pode receber um número e um saldo, ou seja, esse cadastrar está sobrecarregado para cadastrar uma conta, de forma geral. Procurar, remover uma conta e render juros, que pode render juros numa determinada conta poupança. E aqui eu tenho um construtor, alguns atributos privados. Vê o que é que acontece agora. Eu estou dizendo que repositório de contas array implements e repositório de contas. Olha o que é que esse repositório tem. Nada mais do que a assinatura de métodos públicos que vão ser expostos a quem quiser utilizar os serviços do repositório de contas. Então, poderia ter um i-repositório de contas desse jeito, e nada impediria que eu criasse uma nova classe aqui, uma new class qualquer, e chamasse de repositório de contas BDR, Banco de Dados Relacional, e fizesse com que essa mesma classe aqui, ó, implements e repositório de contas. Quando eu fizesse isso, ele já me dá um erro de compilação dizendo, ó, já que você está dizendo que está implementando esse repositório, você precisa automaticamente prover uma implementação dos métodos abstratos. Então, quando eu der um add unimplemented methods, o Eclipse para mim já gera um corpo de código vazio de todos os métodos que eu precisaria implementar. E nesse pedacinho de código em cada um dos métodos eu poderia fazer
para esse caso de um repositório de contas BDR, eu já poderia tranquilamente implementar um acesso a um banco de dados relacional, um MySQL, um Postgres da vida, certo? Isso é só um exemplo. Então, voltando ao nosso repositório de contas, quem utiliza esses serviços é a classe banco. Está lá no meu pacote de negócio. A classe banco tem como atributo um repositório, um repositório do tipo repositório de contas, certo? Esse cara pode ser privado, pode, na verdade, e deve ser privado, para que dentro dessa classe, a classe banco, eu acesso os serviços através de alguma instância da interface que alguém me provê. Ou seja, quando alguém provê, quando alguém colocar aqui uma instância dessa interface, alguém vai me passar alguma subclasse, alguém que implementa essa interface. E no momento que eu tiver essa instância na mão, aí sim eu vou poder acessar, por exemplo, dis.repositório.cadastrar ou dis.repositório.remover. Observem que o banco tem um conjunto de métodos que também alguns deles são parecidos com o do repositório, são chamados métodos delegate, né? Ele só recebe a responsabilidade e repassa para o repositório, como o próprio cadastrar. Mas eu tenho um método aqui, ó, transferir, como eu tinha comentado. O método transferir do banco, aí sim esse cara faz uma determinada validação. Observa aqui, ó, esse cara realiza a transferência de valores entre duas contas a partir dos números das contas passadas como parâmetro. Então, eu tenho um número de uma determinada conta origem, um número de uma determinada conta destino e um determinado valor. Eu digo, repositório, procura para mim essa conta origem, salva isso nessa variável, guarda isso nessa variável. Procura para mim essa determinada conta destino, também guarda nessa variável. Se a origem for diferente nulo e destino for diferente nulo e origem.getSaldo for maior do que o valor a ser transferido, ou seja, eu tenho saldo suficiente, origem.debitar, destino.creditar. Observando que essa responsabilidade de impressão na tela não é responsabilidade da camada de negócio. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu vou até colocar aqui, isso é só um log, tá? Isso é só um log para informar digamos, a um sistema que armazenasse que rastreasse todas as transações. Beleza? Isso aqui não é responsabilidade da camada de negócio. Imprimir na tela é responsabilidade da camada de GUI, da camada de interface com o usuário. Ok? Observando agora quem usa a classe banco, alguém vai ter que na classe banco fazer new banco. E quando alguém fizer new banco, alguém vai ter que passar uma instância do repositório. Observa que o banco não importa a classe do repositório. Olha aqui os imports, tá vendo? E o único import do repositório é repositório de contas. O banco só conhece a interface. Quando eu for lá para a classe principal, que é a simulação da minha classe executante, é uma classe main, é uma classe que tem o método main, o que é que vai ter que acontecer? Alguém vai ter que instanciar o meu repositório. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Instância da interface do tipo repositório de contas recebe new, agora sim, repositório de contas array. Certo? Como esse é um exemplo relativamente simples, a gente vai ver que a classe principal acaba importando o repositório, certo? Em usos de frameworks um pouquinho mais avançados, nada do outro mundo, a gente poderia fazer o que a gente chama de injeção de dependência. E na injeção de dependência eu diria, procura para mim no projeto inteiro quem implementa essa danada dessa interface e repositório de contas. Me dá uma instância disso. Eu não quero conhecer a classe que implementa, eu só quero saber que alguém implementa essa interface. Se alguém implementar, eu quero uma instância disso, sem conhecê-la. E aí eu desacoplo por completo, eu não faço mais esse new aqui. Vejam que com essa instância na mão, o que é que eu faço? Banco, estou chamando aqui na minha variável Banco do Brasil, new banco, passando a instância da interface. E aí sim, o banco vai receber uma instância de uma interface que implementa repositório de contas array. Banco do Brasil.cadastra, cadastra, acredita, transfere, e no final pega o saldo de uma determinada conta e debita de uma determinada conta. Todas essas operações seriam realizadas através de um controlador. Vejam que a classe principal não acessa diretamente o repositório. A classe principal ela só acessa o controlador. O controlador acessa o repositório e retorna algum determinado valor.
Beleza? Deixo mais uma vez esse código disponível, espero que tenha ficado claro. Também vou disponibilizar esse pequeno UML que eu tinha mostrado para vocês, da classe banco, principal e conta. Bom, os slides eles só trazem a estrutura que eu acabei de mostrar, tá? Do código e explicando exatamente o código. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é a diferença entre classes abstratas e interfaces. Lembrem, classes abstratas fazem a metodologia de herança e herança simples. Eu não posso herdar de mais de uma classe. Eu preciso herdar somente de uma única classe. A classe abstrata ela vai agrupar objetos com implementações compartilhadas, porque a classe abstrata tem código concreto. Na maioria das vezes tem código concreto. Então eu junto o código que todas as subclasses vão ter e coloco na classe abstrata, mantenho ela como abstrata para forçar com que as classes filhas sejam instanciadas. A herança agrupa objetos com implementações diferentes, porque eu só defino os métodos, cada um vai implementar o seu pedaço de código, cada subclasse vai implementar o seu pedaço de código da forma como for viável para aquele seu determinado contexto. O detalhe também com interfaces é que eu consigo fazer herança múltipla, eu consigo implementar, fazer com que uma única classe implemente várias interfaces. Problema nenhum. Eu posso ter, por exemplo, um determinado animal que é, ao mesmo tempo, mamífero e aquático. Um golfinho, por exemplo. Um golfinho poderia ser um animal. Golfinho extends de animal, animal sendo uma classe abstrata. Golfinho extends animal, implements mamífero, como sendo uma interface que define um método, por exemplo, mamar ou beber leite. E implements uma outra interface carnívoro. Golfinhos comem sardinha, golfinhos comem carne. Então, nada impede que golfinho extends de uma única classe, mas implementes duas interfaces. Implementes a interface de mamífero e implementes a interface de carnívoro, por exemplo. Alguns exemplos que vocês podem ver mais sobre interfaces estão disponíveis no Java Como Programar, lá no capítulo 10. Todo o código do livro está disponível publicamente, então eu já disponibilizei isso em outras aulas, na aula anterior de interface, na aula de classes abstratas de herança também. É bom vocês lembrarem e sempre rebaterem, sempre reforçarem o conceito de classes abstratas e interfaces e a diferença entre elas. Beleza? Todo o código que eu mostrei nessa aula de agora está nesse link aqui, certo? Que é uma interface simples, mas todos os exemplos de sistema bancário com exceções, com alguns assuntos que a gente ainda nem falou e que vocês podem ficar à vontade de navegar no código, também estão disponíveis. Ok? É bom e é muito importante para o projeto de vocês que vocês avaliem a necessidade de criação de alguma classe abstrata, principalmente aquela classe que nunca vai ter nenhuma instância, e atualizem, aí vai ser necessário, não vai ser opcional, vai ser necessário atualizar os seus respectivos projetos para usar interfaces entre as camadas, para separar as camadas, beleza? Significa, pelo menos entre a camada de negócio e dados vai ter interface, ou entre a camada de GUI e negócio vai ter interface. Sugiro fortemente que vocês usem entre a camada de negócio e a camada de dados para deixar bem separado os repositórios dos controladores. É isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, vamos interagir lá no nosso grupo do Telegram. Forte abraço para vocês. Vai deixando o teu like para a gente acompanhar como estão as estatísticas de quem está assistindo os vídeos. Até mais!